Então estamos aqui para começar mais uma aula. E agora a gente vai começar a segunda parte aqui do nosso sistema de favoritos. A gente já fez, ou seja, ele já está funcionando, né? Já dá para apagar e editar. Editar não, apagar e só. É isso que ele faz aqui. Dos nossos meus favoritos. E agora o que a gente vai fazer? Eu pretendo agora criar um link. Tá, se eu favoritei o artigo de ID2, eu quero fazer um link para o artigo. Caso eu venha no meu favorito, eu quero ver qual é o artigo, né? Então a gente vai fazer um override. Opa. Deixa eu ficar aqui. 2. No override, a gente vai fazer o override normal do nosso M favoritos. A gente já tinha feito na outra aula, só faltava trabalhar com o MyBody.php. No MyBody.php, depois de aberto, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar o campo user id5 e o art id, que são os campos que nós colocamos aqui no nosso item. Tem que lembrar bem certinho dos nossos campos sempre. User ID e Art ID. Só que a gente pega sempre o name deles. E o ícone delete. A gente já tinha testado a vez passada e já estava funcionando. Agora a gente vai fazer uma coisa muito maior. Que é trabalhar mais uma vez com o banco de dados. Primeiro, a gente já tendo os dados, nós vamos, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para a gente fazer um link. Lembrando, isso aqui você pode fazer o link aonde quiser. Dá para fazer, os links funcionam mais ou menos da mesma forma. Já temos aqui. Então esses aqui são via nossos campos, né? Agora nós vamos utilizar o banco mais uma vez para buscar os dados que nós precisamos. O primeiro dado que a gente precisa, a gente já tem o ID do artigo que nós favoritamos antes. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar no banco de dados o nome desse artigo, né? Que é o que nos importa. Vamos ver a tabela aqui. Já deixei pronto, né? Vamos achar com content, né? Não com content, ou content, sei lá como se fala. Então achamos a tabela e nós queremos o title. O que a gente faz? A gente faz de novo aquela query, faz tudo bonitinho e aqui coloca selecione a coluna title dentro de com content. Só que eu quero com o array ID que eu quiser. O ID que eu quiser é do artigo que eu curti, né? Que eu curti não, que eu favoritei. Pode ser curtir, que é a mesma coisa, né? Que eu favoritei. Neste caso, aqui eu só favoritei um, é o ID2 do artigo 2. ID do artigo 2. Ele acha o artigo 2. Deixa eu fechar, deixa eu só dar um aqui. Ele acha o artigo 2 e printa na tela. Pronto. O nome do artigo 2 é este. Ó, a gente buscou no banco de dados, deu resultados, coloquei na variável title e publiquei a variável title. Depois disso, depois de publicada a variável title, nós já temos o título do artigo. Ok, uma coisa feita. Agora nós precisamos de novo achar mais uma coisa do content. Seria o aliás do artigo. O aliás do artigo está na mesma tabela content. Eu sempre me confundo com content por causa do componente, né? Com content. O aliás está aqui. Então o que você faz? Você faz a mesma coisa que você fez aqui em cima, só que agora com o aliás. Busca o aliás a partir do ID do nosso artigo que a gente curtiu e printamos o menino.
A hora que a gente printa ele aqui, aparece o aliás. Então já temos o aliás também. Isso a gente precisa fazer para fazer o link. Tirando o link, pronto. Já temos o aliás. Agora a gente precisa de uma outra coisa. Para fazer um link, nós precisamos de mais de um dado. Não apenas do nome do artigo. A gente precisa também da ID da categoria. Nesse caso é sem categoria, né? A ID dela é 2. Só que a gente precisa achar isso. Vai que a gente troque a categoria do nosso artigo. Aí precisa modificar. Se você só tem uma única categoria, você pode até excluir essa parte, porque você já sabe. Mas caso você não saiba, você é obrigado a saber descobrir. Então como é que você faz? Você vai modifica agora a tabela que a gente vai procurar. Agora a gente vai procurar na tabela Categories, que está aqui. O que a gente quer? Pegar o ID dela através do ID do artigo, né? Então, cadê? Query. Não, a gente pega o ID através do artigo. Deixa eu só fazer um teste aqui, que eu acho que eu fiz errado uma coisa. Close. Viu? Essa coisa assim a gente vai fazer assim. Deu errado, a gente vai parar no meio da aula para fazer. Então vai categoria nova. Seven close. Vamos aqui. ADD novo artigo. Categ nova. Daí a gente vai mudar a categoria aqui para a categoria nova. Ok. Salvou. Deixa eu só colocar ele como destaque. Tendo ele destaque, ele está aqui. Eu vou favoritar aqui. Apareceu tudo certinho, tudo funcionando. Vamos aqui, vamos aqui em meus favoritos. Tá funcionando certinho. Eu pensei que não tava, mas tá funcionando. Então a gente vai fazer o que? Pega através da CatID via... Ah não, eu mostrei errado, por isso que eu vi que estava errado. Culpa minha, desculpa pessoal. Mas é o seguinte, a gente vem aqui na tabela Content ainda. Se chegar Content. Através dentro da tabela Content nós pegamos o CatID que ela está inserida, que o artigo está inserido, né? Que é essa tabela aqui. Cadê CatID? Deixa eu só fazer isso aqui. Aqui, ó, CatID. Então nós pegamos através desse segundo DBO aqui, terceiro, quer dizer, a gente pega a coluna CatID dentro da tabela Content através do ID do artigo. Então a gente pegou a coluna CatID e agora a gente publica a CatID. Publicando a CatID, vai mostrar a categoria a qual eu favoritei. Aqui em cima eu favoritei a categoria 2 e aqui eu favoritei o artigo da categoria 10. Pronto, já temos alguns dados. Agora, nós precisamos de mais um dado. É bastante coisa, mas daria para fazer tudo só num JET, num DBO, mas eu prefiro fazer assim, porque esse curso é intermediário, daí se tiver um nível avançado a gente faz tudo num só e já printa todos os dados de forma simples. Olha lá. Aqui no quarto e último dado que a gente já tem, nós já temos o título do artigo, o ID do artigo, o aliás do artigo, a categoria do artigo. Agora nós precisamos do aliás da categoria. Para a gente pegar o aliás da categoria, a gente vem no banco de dados,
acha categorias, que está aqui bem no comecinho, e pega aqui o aliás. Cadê o aliás? Aliás, aqui, pega o aliás. O aliás, você pega dessa seguinte forma. Seleciona o aliás dentro de categorias com o ID que eu peguei aqui em cima, que é o ID CAT, é o CAT ID. Achando o ID, eu dou o resultado aqui embaixo, que é o nome, que é o aliás da categoria. Eu coloquei aqui nome CAT, mas o nome é aliás categoria, né? Aliás CAT. Aliás CAT. Porque o nome nós já temos, né? Aliás CAT. Isso. A gente printa aqui o aliás CAT. Se tiver tudo certo, vai aparecer o aliás CAT. Então, ó, apareceu o aliás CAT, ó. O aliás da categoria. Lembrando que isso aqui é um link diferente. A gente vai fazer outro depois. Ih. Embaixo que eu tenho. Pronto. Agora a gente já tem todos esses dados. Deixa eu só não. A gente já tem todos esses dados e agora a gente vai fazer um menu. Menu não, um link. Porque a gente quer entrar no artigo. Então a gente faz dessa forma aqui. href. Aí dentro a gente coloca o CAT, que é a nossa categoria. Dá um espacinho. Opa, deixa eu mudar aqui para aliás CAT. O aliás da categoria, aliás CAT. O aliás da categoria, dá uma barra. Daí coloca o ID do artigo e por último o aliás do artigo. Se tiver tudo certo, vai aparecer. Aqui do lado, como é um menu, você já sabe fazer um link, né? Aqui a gente só coloca o título do artigo. Então vamos dar um F5, se deu tudo certo vai aparecer. Pronto, apareceu. Artigo teste 2 e artigo cat 9. Vamos entrar no cat 9. Tá aqui, tá funcionando. Funciona perfeitamente. Só que a gente tá fazendo isso sem colocar item de menu. Quando a gente pôr um item de menu, a coisa modifica. Aí nós não vamos utilizar tantos dados assim. Quando a gente precisar do item de menu, quando a gente faz um item de menu, a coisa modifica. Então o item de menu eu vou deixar para a próxima aula.